Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando ao Senhor. Muito obrigada por cada irmão que está aqui, por cada família representada, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite através da tua palavra, Senhor. Nós também te agradecemos pelos irmãos que devolveram seus dízimos, suas ofertas, e que o Senhor continue a sustentar cada um deles, Senhor. Fique conosco no decorrer deste culto. Nós pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, meu Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Primeira carta a Timóteo,
capítulo 1, versos de 12 a 17. Se você está próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que todos possam acompanhar a leitura. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 17. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, curve suas cabeças, vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, pela beleza da Tua palavra, Senhor. E nesse instante, Senhor, nós pedimos a Ti que fale aos nossos corações na instrumentalidade deste Teu servo, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para transmitir ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes a verdade da Tua palavra. Conceda, Senhor, a cada um de nós o precioso dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. E que por meio deste dom, nós possamos então, meu Pai, receber de bom grado a palavra do Senhor que será pregada nessa noite, tendo a certeza de que esta palavra transformará as nossas vidas pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, então, nós começamos aqui na nossa igreja a exposição bíblica do texto da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Somadas, meus irmãos, a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e também a epístola, a carta do apóstolo Paulo a Tito, nós temos então as chamadas cartas pastorais, ou também chamadas de epístolas pastorais. Por que essas cartas são chamadas de cartas pastorais? Porque foram escritas pelo apóstolo Paulo aos seus discípulos amados, aos seus filhos na fé, nesse caso, Timóteo e Tito. O apóstolo Paulo, então, ao escrever essas cartas, estava demonstrando o seu cuidado como pastor por essas ovelhas tão queridas que ele viu nascer na fé e que ele tinha o prazer de acompanhar ali no decorrer da caminhada cristã de cada um destes homens de Deus. Timóteo era também um jovem pastor. Ele se converteu por meio da pregação do apóstolo Paulo e sempre foi muito bem acompanhado por esse apóstolo até o dia em que Paulo, então, veio a falecer, deixando o seu discípulo seguir o seu próprio caminho, mediante as orientações que tinha recebido. Timóteo, meus irmãos, na ocasião em que essa primeira carta foi escrita, estava pastoreando a igreja da cidade de Éfeso, uma das igrejas mais importantes da Ásia há 2000 anos atrás. E essa carta, de fato, ela é usada pelo apóstolo Paulo para dar orientações, instruções gerais a esse tão jovem pastor que precisava desenvolver o seu ministério naquela igreja que, como eu já disse, era uma das igrejas mais importantes da Ásia há 2000 anos atrás. As principais instruções, meus irmãos, passadas pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, nessa ocasião da escrita da primeira carta ao Timóteo, diziam respeito à questão dos falsos profetas, dos falsos ensinos, que já naquela época estavam sendo disseminados dentro da igreja, e nós sabemos muito bem que nos dias de hoje não é diferente.
Se há 2000 anos atrás, irmão Gesmar, os falsos profetas, os enganadores, já disseminavam as suas doutrinas estranhas no seio da igreja, hoje em dia também, infelizmente, nós observamos e muito essas coisas acontecerem. Portanto, meus amados, o contexto dessa carta de Timóteo, ele se aplica também com perfeição ao contexto em que nós, como igreja, estamos vivendo hoje, o contexto em que nós estamos reunidos. Um contexto em que muitos enganos, muitos supostos mestres têm surgido no meio da igreja pregando coisas estranhas às Escrituras. E é dever do pastor, é dever da igreja estar atento a essas heresias, estar atento a esses enganos, cuidando para que a igreja cresça de modo sadio e não enganada por essas falsas doutrinas que aparentemente são até boas, mas que conduzem o homem a caminhos de morte, a caminhos de destruição. Paulo escreveu essa primeira carta, meus irmãos, provavelmente da região da Macedônia, de uma cidade chamada de Filipos. E ele então endereçou essa carta ao seu filho na fé, chamado de Timóteo, por volta do ano 63 depois de Cristo. Então nós encontramos muitas orientações, muitas instruções por parte do apóstolo Paulo para o seu filho na fé chamado Timóteo, e nós então estaremos estudando essas orientações, essas exortações aqui na igreja, durante a exposição bíblica que faremos dessa primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Os versículos que vão servir de base para a nossa meditação hoje, meus irmãos, os versículos de 12 a 17, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a misericórdia, a longanimidade de Deus e a graça de Deus concedida por meio da fé em Jesus Cristo a esse homem chamado Paulo. Nós vamos ver nesse contexto, nós faremos a leitura de versículo após versículo, tentando então entender de fato o que a palavra de Deus tem para nos ensinar essa noite. Mas os irmãos vão perceber que Paulo, ele se considera o principal dos pecadores, levando em consideração as atitudes que ele tinha antes de se converter ao cristianismo. E por se considerar o principal dos pecadores, tendo ele sido alvo da graça de Jesus Cristo, Paulo então vem nos dizer nesse texto que servirá de base para a nossa pregação nessa noite, se para mim teve jeito, para você também tem. Se eu, que sou o principal dos pecadores, fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, você também pode ser alcançado. É essa, meus amados irmãos, a mensagem central que o apóstolo Paulo vem enfatizar nesses versículos aí que vão servir de base para a nossa meditação nessa noite. Portanto, preste bastante atenção nessa nova leitura que nós faremos, e nós vamos entender então claramente o que Deus tem a falar aos nossos corações com esse texto, dos versículos de 12 a 17. Volte os seus olhos para a palavra de Deus novamente, vamos fazer a leitura versículo após versículo. Palavras do apóstolo Paulo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Meus amados, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele faz questão de esboçar, irmão Cleiton, a sua gratidão a Deus. Mas por que o apóstolo Paulo, irmã Luciene, ele quer esboçar a sua gratidão? Porque ele, meus amados irmãos, considerando-se o principal dos pecadores, irmão Edivones, ele então reconhece que Jesus Cristo operou um verdadeiro milagre na sua vida. Ele nos diz, meus amados irmãos, aí no versículo 13, que em outro tempo ele era blasfemador, ele era perseguidor, ele era insolente. Os irmãos que conhecem a história do apóstolo Paulo, narrada lá no livro dos Atos dos Apóstolos, os irmãos vão se lembrar muito bem de como que aquele homem viveu. Antes de ter o seu nome mudado para Paulo, como é que se chamava Paulo? Saulo. E qual que era o estilo de vida que Saulo levava?
Saulo, ele gostava dos cristãos? Saulo, ele recebia os cristãos à sua casa, abraçava eles e falava: ô meus irmãos, vamos chegar para poder passar aqui um almoço comigo? Era essa a atitude de Saulo? De jeito nenhum. Saulo, meus amados, como nos é dito aí no versículo de número 13, ele era um blasfemador, irmã Heloísa. Saulo, ele não podia ouvir falar em crente. Saulo, ele não podia ouvir falar em cristão. Saulo, ele era, irmão Gesmar, perseguidor dos cristãos. Para os irmãos terem noção, a história de Estevão é uma das histórias mais belas que nós encontramos no Novo Testamento. Como que Estevão morreu? Apedrejado. E quem que estava lá supervisionando o apedrejamento de Estevão? Saulo. Saulo era um fariseu da mais alta classe e ele era encarregado pelo Sinédrio, irmão Geraldo Júnior, de perseguir os cristãos, de prender os cristãos, de esbofetear os cristãos, de aprisionar os cristãos, de apedrejar os cristãos, como foi no caso de Estevão. Agora imagine você, irmã Heloísa, um homem com esse currículo, certo? O homem era um blasfemo, perseguidor e insolente. Não podia ouvir falar no nome cristão. Não podia ouvir falar no nome Jesus. Um homem desse, no caminho de Damasco, é pego de jeito por Jesus Cristo, é derrubado ali do cavalo, fica cego durante um tempo, tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, e depois de recobrar a sua visão, se transforma no apóstolo dos gentios. Um homem que antes era perseguidor dos crentes, agora se converte à fé evangélica e se torna, meus amados irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, o responsável pela escrita de 90% do Novo Testamento. Veja você se esse homem foi ou não foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Um homem que era perseguidor dos cristãos, hoje em dia, irmão Cleiton, foi responsável pela escrita de 90% dos textos que nós encontramos no Novo Testamento. É por isso, meus amados irmãos, que nesses versículos de 12 a 17, o apóstolo Paulo nos esboça a sua gratidão a Deus, porque ele para pensar o seguinte: meu Deus, eu tenho que ser muito agradecido. As coisas que eu fazia antes, eu me converto ao cristianismo, e Deus me acha digno de me designar apóstolo, meu Deus do céu, eu tenho que ser extremamente grato a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele demonstra aqui a sua gratidão, por ter sido considerado digno e fiel de ser um apóstolo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele reconheceu e muito bem o dom que ele estava recebendo de Jesus Cristo, irmão Cleiton. O apóstolo Paulo é um exemplo dos mais dignos de verdadeiro comprometimento com a obra. Quando ele foi comissionado por Jesus, ele não pensou duas vezes em cumprir com a sua vocação. Agora imagine você, aquele que antes era perseguidor, agora virou amigo dos crentes. Imagine você as dificuldades que Paulo não deve ter enfrentado. Onde Paulo colocava os pés, os crentes já fugiam. Porque pensavam: esse homem vai matar nós, vai prender. Então, imaginem vocês as dificuldades que Paulo enfrentou por conta aí do início da sua conversão. As dificuldades foram tantas, irmão Edvones, que quando ele foi enviado, não teve como ele ser enviado sozinho. Ele foi enviado com quem? Com Barnabé, certo? Que já era um discípulo jamais conhecido. Porque se Paulo chegasse sozinho nas comunidades, o povo ia correr tudo, pensando que ele estava chegando ali para quê? Para prender, para bater, para apedrejar. Foram muitas as dificuldades que Paulo enfrentou. Mas Paulo não abandonou e não renegou a sua vocação. Ele se retirou por, se não me falha a memória, de 3 a 4 anos para as regiões da Arábia Saudita para reestudar tudo aquilo que ele já conhecia em termos de escrituras sagradas. E depois de fazer esse mini curso de teologia aí de novo, de reestudar todo o Antigo Testamento, que ele já conhecia, e muito porque ele era fariseu, Paulo então volta, se une a Barnabé e começa as suas viagens missionárias. E o que esse homem fez em prol do Evangelho? Um homem que antes era blasfemo, perseguidor
e insolente. Mas ele aqui agradece a Deus. Porque mesmo tendo esse passado sombrio, irmão Gesmar, ele foi considerado digno por Jesus Cristo de ser um seu apóstolo. E eu quero perguntar aos amados irmãos, logo aqui no início, eu não sei qual dom ou qual vocação que Jesus Cristo tem para você. Eu não sei para o que Jesus Cristo tem te chamado. Mas você tem sido grato por isso, tanto quanto o apóstolo Paulo demonstra aqui ser grato pelo apostolado que ele recebeu de Jesus Cristo? Você tem dado sinais na prática do seu comprometimento, ainda que você tenha tido um passado terrível, assim como o apóstolo Paulo também teve. Mas uma vez que você foi agraciado por Deus com o dom da fé e com uma vocação, você tem sido tão grato a Deus quanto o apóstolo Paulo pela vocação que Jesus Cristo tem te concedido? A primeira verdade, meus amados irmãos, que esse texto vem aqui nos ensinar, independentemente do seu passado, irmão Geraldo Júnior, você, pela graça de Deus, recebeu um dom. Glorifique a Deus por esse dom. Seja grato a Deus por esse dom. E mais do que ser grato, coloque o seu dom em prática. Meus amados, a pior coisa, meus amados irmãos, que um cristão pode fazer é ser vocacionado por Deus, ser chamado por Deus, irmão Vinícius, para o exercício de uma obra e renegar essa obra, renegar essa vocação. E não adianta, meus amados irmãos, nós às vezes querermos fugir da responsabilidade. Porque da mesma forma, meus irmãos, que cada parte do meu corpo tem uma função, por menor que esta parte seja, cada um de nós, no corpo de Cristo, também tem uma função. Eu não sei qual que é a sua. Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é o seu talento, eu não sei qual é a sua função. Mas que você tem uma função, que você tem uma vocação no corpo de Cristo, você tem. E você precisa colocar essa vocação em prática. Você precisa ser grato a Deus pelo dom que você recebeu dele. E a melhor forma de você demonstrar essa gratidão é colocando essa vocação em prática. Nós sabemos, meus irmãos, pela própria Bíblia Sagrada, o que acontece com aqueles que, recebendo um talento da parte de Deus, ao invés de usá-lo, o escondem. A palavra de Deus nos conta, meus irmãos, em uma parábola, que aquele que recebe o talento e esconde o talento, além de perder o talento escondido, perde inclusive aquilo que ele não tinha. Aquilo que Deus te deu é para que você coloque em prática. Você não sabe quanto tempo ainda te resta. Você não sabe até quando Deus permitirá que você exista nessa terra. Mas independentemente desse tempo que você tem para frente, você tem que viver o hoje. Você precisa viver o agora. Seja grato a Deus pela vocação que você recebeu de Cristo Jesus. E demonstre essa gratidão na prática, exercendo o seu dom, exercendo o seu talento, exercendo a sua função. Amém, meus irmãos? Meus amados, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele vem aqui reenfatizar para nós uma verdade que as Escrituras estampam de Gênesis a Apocalipse. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse, irmão Edivones, foi o propósito de Jesus Cristo ter vindo até essa terra. Esperava Deus, meus amados irmãos, que um único ser humano puro, sem mácula, sem pecado, pudesse se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu pagarei no lugar dos homens o preço pelo pecado. Mas o fato, meus amados, é que nenhum ser humano foi encontrado na face da terra que pudesse de fato olhar para Deus e dizer: eu sou puro, eu não tenho pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda que Deus, irmã Luciene, não tenha encontrado um único ser humano na face da terra sem pecado, que pudesse pagar o preço do pecado no meu lugar e no seu lugar,
Ele ainda assim não nos abandonou. Deus foi capaz de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para no meu lugar, no seu lugar, morrer na cruz do Calvário e alcançar salvação para todos aqueles que nele creem. E esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o interessante, meus irmãos, que depois o apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Em outras palavras, irmão Cleiton, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte: se eu, sendo o principal dos pecadores, achei graça aos olhos de Deus, você também pode encontrar. Se Paulo, mesmo tendo sido um perseguidor dos cristãos, se Paulo, mesmo tendo sido um insolente, um blasfemo, achou graça aos olhos de Deus, recebeu o dom da fé da parte de Deus e se converteu dos maus caminhos, nesse momento ele diz para mim e para você, se para mim teve solução, para você também tem. E a pergunta que eu faço a você nesse momento, você de fato quer essa solução para a sua vida? Você de fato deseja essa salvação para a sua vida? Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se para Paulo teve jeito, para você também tem. Basta que você abra o seu coração. Basta que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que neste exato momento está falando ao seu coração, está falando ao seu espírito. Basta que você reconheça, chega de viver como se Deus não existisse. Eu preciso de Jesus. Eu preciso converter-me dos meus maus caminhos. Eu preciso fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo. Se para o apóstolo Paulo, meus amados, houve uma saída, para você que está me ouvindo nessa noite, também há uma saída. Qual é a situação da sua vida nesse momento? Você de fato tem vivido de modo que agrada a Deus? Você já reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados e disse isso para Jesus? Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e desejo que o Senhor transforme a minha vida completamente. Você já disse isso para Jesus? Eu não quero saber a situação em que você se encontra, eu não quero saber o que você fez no seu passado. Nessa noite eu estou mostrando para você um exemplo do apóstolo Paulo. Um homem que foi perseguidor dos cristãos, mas que mesmo tendo cometido tantas atrocidades, achou graça aos olhos do Pai, se converteu dos seus maus caminhos e foi essencial para a pregação do Evangelho em todas as regiões do mundo, fazendo com que esse Evangelho chegasse inclusive até nós hoje, por meio de tantos textos que por ele foram escritos. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, meus amados, encontrou graça aos olhos de Deus, você também pode encontrar. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Sem Deus você não é nada. Sem Jesus Cristo na sua vida, você não é absolutamente nada. Você precisa de Jesus, assim como eu preciso de Jesus. Todos os pecadores da face da terra precisam de Jesus, pois Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única razão de se viver. Você já fez uma aliança de fé com esse Jesus?
Você já se arrependeu dos seus pecados? Às vezes você tem pensado que para você não tem mais solução, mas nessa noite a mensagem que eu quero trazer ao seu coração é que, se para Paulo teve solução, para você também tem solução. Basta crer em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Chega de viver como se Deus não existisse. Não é esse o caminho que Deus tem para você. Faça uma aliança de fé com Jesus Cristo e experimente o imenso amor que esse Jesus tem por você. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse instante. Interceda pelas pessoas que estão aqui neste lugar. Nós não poderíamos, meus amados, encerrar este culto aqui na Segunda Igreja Batista, como nós sempre o fazemos todos os domingos, nos nossos cultos noturnos, sem antes dar a você a oportunidade de reconhecer que sem Jesus Cristo você não é nada. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, eu quero dizer a você que, se para Paulo, que se considerava o principal dos pecadores, Deus manifestou a sua graça, para você também há a solução. Deus também quer manifestar a graça dele na sua vida. E para que essa graça de Deus possa se manifestar na sua vida, você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa dizer para Jesus: Jesus, eu não quero mais viver longe da tua presença. Jesus, eu não quero mais viver como se Deus não existisse. Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, e eu quero nesse instante dizer para o Senhor: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e quero que o Senhor faça morada no meu coração para todo sempre. Se para o apóstolo Paulo houve solução, para você também tem. Eu não quero aqui saber o que você fez no seu passado. Eu não quero saber o que você fez até o momento em que você entrou pelas portas dessa igreja. O seu passado não me interessa. Todo o seu passado, a partir desse instante, ele pode cair no total esquecimento, se você, com sinceridade no seu coração, se aproximar de Jesus e dizer: Senhor Jesus, perdão. Me perdoe, Jesus. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, Jesus, que preciso de Ti. Transforma minha vida, Jesus, porque eu não quero mais viver longe da Tua presença. Diga isso para Jesus nesse momento. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. A palavra de Deus também nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Qual será a sua atitude nessa noite? Você confessará Jesus Cristo ou você o negará mais uma vez? Se você confessar a Jesus, o próprio Jesus nos promete que confessará o seu nome diante do Pai que está nos céus. Mas se você mais uma vez insistir em negar a Cristo, o próprio Jesus o negará diante do Pai que está nos céus. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho para a salvação. Só existe uma verdade sobre a salvação. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Foi nessa verdade, meus amados, que o apóstolo Paulo um dia acreditou. E toda a sua vida foi transformada.
E essa mesma transformação, Jesus Cristo deseja operar na sua vida nessa noite. Basta que você tenha fé. Basta que você tenha coragem. Jesus Cristo, ele não quer compactuar com a sua covardia. Jesus Cristo, ele não quer compactuar com o seu medo. Você precisa ter coragem. Você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração nesse instante, dizendo a você: filho meu, chega de andar por caminhos estranhos. Você me pertence. Entrega a sua vida aos meus cuidados, porque eu quero transformar a sua vida. Faça uma aliança de fé com Jesus nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu não quero saber quais são os seus pecados. Eu não quero saber o que você tem feito até esse momento. Mas eu sei que se você, com fé sincera, reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse Jesus pode transformar o seu viver, assim como ele transformou a vida do apóstolo Paulo. E é por essa razão, meus amados, que antes de encerrar este culto eu gostaria de perguntar: há alguém nessa noite que deseja provar desse amor e dessa transformação que Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas? Há alguém nessa noite que deseja reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Glória a Deus. O jovem levantou a sua mão lá no fundo. Pode abaixar a sua mão, jovem. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém nessa noite que deseja dizer para Jesus: Jesus, eu não quero mais viver longe do Senhor. Eu quero fazer uma aliança de fé contigo, Jesus. Eu quero que o Senhor me perdoe todos os pecados. E a partir de hoje, eu quero viver na tua presença. Alguém nessa noite que deseja fazer essa oração juntamente comigo? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Tudo que nós queremos fazer com você é orar. Há tantas coisas ruins que você faz lá fora e você não tem medo. Será possível que você vai ter medo de uma simples oração? Será possível que você vai ter medo de fazer aliança com Jesus Cristo, que só quer o bem para a sua vida? Só Jesus pode salvar a sua alma pecaminosa. Só Jesus pode transformar a sua vida. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, diga para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Não perca mais tempo. Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Essa mensagem, meus amados, também é para você que já tomou essa decisão um dia na sua vida, mas infelizmente, por razões que eu não quero saber, mas que Deus sabe, você acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Se você, por uma razão ou outra, acabou se desviando dos caminhos de Cristo, mas nessa noite você entendeu a mensagem que foi pregada e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja. Se há alguém nessa noite nessa condição e que deseja se reconciliar com Jesus Cristo e com sua igreja, você também tem a oportunidade nesse momento. Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Não tenha medo. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A mesma transformação que Jesus Cristo operou na vida de Paulo, ele quer operar na sua vida nessa noite. Eu vou perguntar mais uma vez. A palavra de Deus por si só, meus amados, ela já é um apelo, um convite ao arrependimento. Por essa razão, não há motivos pelos quais nós devamos persistir com o apelo, uma vez que a palavra por si só
já é um convite ao arrependimento. Mas eu quero perguntar mais uma única vez: há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Há mais alguém? Feche seus olhos, curve suas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez nesse momento. Eu agradeço a cada um dos irmãos pela presença e que cada um de nós possa ter uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que cada, meu Pai, detalhe da mensagem que foi pregada possa, meu Pai, não apenas entrar nos nossos ouvidos, mas que possa, meu Pai, de fato surtir efeito prático na vida de cada um de nós. Que nós possamos ser gratos a Deus pelo dom que nós recebemos de nosso Senhor, assim como o apóstolo Paulo foi grato a Deus pelo dom, pela vocação que recebeu, exercitando este dom, essa vocação, até o dia da sua morte. Somos gratos a Ti também, Senhor, porque nós também achamos graça e misericórdia diante dos Teus olhos. Nós somos abençoados pelo Senhor com o maravilhoso dom da fé, e hoje, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos nos considerar salvos da condenação do pecado. Obrigado, Jesus, que essa palavra possa de fato ser, meu Pai, surtir um efeito prático na vida de cada um de nós a partir deste momento, em todos os demais instantes das nossas vidas. Leva-nos, Senhor, agora de volta aos nossos lares, em paz e em segurança, e conceda, ó Pai, a cada um de nós uma excelente semana na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro,
amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão.